Certa vez, um carcereiro perguntou para o apóstolo Paulo e seu companheiro e irmão e amigo Silas: Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Então lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, as feridas, e logo foi batizado. Essa história está em Atos capítulo 16, do versículo 30 ao 33. Gostaria de começar dizendo que há multidões que creem no que ouvem acerca de Cristo e do Evangelho, mas que nunca creram confiantemente no Senhor Jesus como Salvador pessoal. Talvez você diga o que quer dizer isto? Não me parece haver muita diferença. Pelo contrário, existe uma diferença da máxima importância. Suponhamos que eu esteja a passear com um amigo numa das ruas principais de alguma grande cidade. O meu amigo me diz: você vê aquele grande edifício na esquina com uma tabuleta de metal? Respondo afirmativamente, sim. Bem, é ali que fica o maior especialista em doenças do coração. Vêm doentes de todos os países para consultarem com ele. Os seus êxitos têm sido grandes e numerosos. Nesta altura, o famoso médico sai do edifício e entra em seu carro, pelo que tenho a oportunidade de vê-lo. Felizmente, meu coração funciona muito bem. Acredito em tudo o que meu amigo me afirmou acerca do médico, mas a informação não tem para mim importância, pois não necessito dos seus serviços clínicos hoje. Suponhamos, porém, que poucas semanas depois desta conversa, eu adoeça de repente, com fortes crises cardíacas. Lembro-me logo daquele médico. Mando chamá-lo e coloco-me sem reserva em suas mãos, recuperando assim a minha saúde. Agora, já conheço o médico, conheço a sua perícia, e quando falo dele é com ânimo e certeza, pois estou grato por aquilo que me fez. Em resumo, entreguei o meu caso ao médico e descansei, confiando em sua sabedoria e capacidade, enquanto que antes apenas acreditava no que ouvira acerca dele. Vamos ainda supor que você e eu estamos passeando à beira-mar. Num lindo dia de verão. Vemos na praia um barco salva-vidas. Admiramos a sua construção forte, as suas linhas elegantes e equipamentos e condições que possui para salvar vidas. Em resumo, acreditamos em tudo quanto ao barco e tudo aquilo que ele oferece. Mas não necessitamos ser por ele socorridos, pois não nos encontramos em perigo de morrer afogados. Mas suponhamos que 6 meses depois nos encontramos no convés de um navio prestes a afundar e nossa única esperança de sermos salvos, de morrer afogados, é aquele barco salva-vidas. Que diferença em nossa atitude para com este barco agora? Quando o vemos se aproximar, tripulado por homens dedicados e corajosos, com que grande alívio entramos nele e somos salvos. Não só acreditamos o que acerca dele nos consta, mas agora depositamos nele nossa confiança. No ano de 1859, o célebre francês Blondin atravessou as cataratas do Niágara, andando sobre um cabo esticado, e depois ofereceu-se para tornar a fazer a travessia com qualquer pessoa nas costas dele. Muitos acreditaram que ele era bem capaz de o fazer sem perigo algum, mas houve apenas um homem que aceitou o convite.
Assim é o caso daquele que é salvo por crer em Cristo como seu Salvador pessoal, todo suficiente, e daquele que acredita em tudo a respeito de Cristo e de sua obra, mas não tem descanso, não tem descanso nele e nem certeza da sua salvação, não tem descanso. O Senhor Jesus disse uma certa vez, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, não é condenado, mas quem não crê já está julgado ou já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essas palavras tão claras, tão simples e maravilhosas que saíram da boca do Senhor Jesus, estão registradas em João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 17 e 18. Paulo disse uma certa vez, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas alguém pode contestar a verdade da segurança eterna da salvação usando Colossenses capítulo 1, versículos 21 a 23, que diz assim: E vós, outrora, alienados e inimigos em vossa mente, por causa de obras perversas, agora, porém, ele os reconciliou no corpo de sua carne por meio da morte, para apresentá-los santos, sem defeito e irrepreensíveis diante dele. Se vós continue na fé, fundamentada e firmada, e não se afaste da esperança do Evangelho. Que versículo bom para aqueles que duvidam da salvação eterna, da segurança eterna. Bom, mas aplicado de forma errada. Bem, aqui sugere-se que o versículo 23 ensina que se não permanecermos na fé, perderemos nossa salvação. Mas observe que o versículo 21 diz: quando ainda estávamos alienados de Deus, ele nos reconciliou. Esta parte eles não observam. O verbo grego aqui está no tempo aoristo, falando de um estado estabelecido e inalterável. Algo que aconteceu no passado, que tem validade no presente e vai continuar para sempre. No versículo 23, Paulo está afirmando que se não continuarmos fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do Evangelho que ouvistes, é prova de que nunca fomos salvos. A continuidade é a prova que existe uma salvação genuína neste pecador. A prova de que Cristo nos salvou é que continuamos nas coisas de Deus. Olhe novamente o versículo 21. Em primeiro lugar, vemos o que Deus fez por nós, reconciliou. Em segundo lugar, vemos como Ele o realizou, por meio do corpo de sua carne, ou seja, por meio da morte do sacrifício de Cristo. Em terceiro lugar, vemos o objetivo que Ele tinha em mente: apresentar-vos santos, sem defeito e irrepreensíveis aos seus olhos. O propósito de Deus não pode ser derrotado, alterado por nossas falhas. Quando o crente peca, o salvo, o genuíno, ele não perde a salvação, ele perde a comunhão com o Pai, ele perde a alegria da salvação. Mas ele tem um advogado para resolver esta situação. Note que o apóstolo João fala sobre isto. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. No Evangelho de João capítulo 10, do versículo 27 a 30, o Senhor Jesus Cristo disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Em primeiro lugar, devemos identificar quem são suas ovelhas. Neste capítulo fica claro que no versículo 26, o versículo que eu não citei,
O Senhor se dirige aos judeus e lhes diz: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então, suas ovelhas são aqueles que creem. Ele diz sobre isto: minhas ovelhas ouvem minha voz e elas me seguem. Muitos irão insistir que seguir o Senhor é essencial para ser uma de suas ovelhas, mas as ovelhas se tornam propriedades de um pastor por segui-la, ou aliás, por segui-lo? Certamente, se uma ovelha se desviasse de um rebanho e começasse a seguir outro pastor, isto não a tornaria uma das ovelhas deste último. Na verdade, as ovelhas não seguem o pastor para se tornarem suas ovelhas, mas porque são suas ovelhas. E é aí que existe muita confusão. A Bíblia é muito clara que uma pessoa salva recebe a vida eterna e esta pessoa salva não tem como perder a sua salvação. Seguir o pastor não é a causa de serem suas ovelhas, mas sim a consequência. Observe agora o que o Senhor Jesus diz em relação às suas ovelhas, ou a mais sobre as suas ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna. Isso corresponde ao que é dito por ele em João capítulo 5, versículo 24, mas o Senhor passa a dizer: e nunca hão de perecer. Nada pode ser mais claro do que isto. No que diz respeito ao presente, eles têm vida eterna. Quanto ao futuro, nunca perecerão. Então ele acrescenta: e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Aqueles que são suas ovelhas estão nas mãos duplas do Deus que trouxe o universo à existência e sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. Nunca hão de perecer. Hebreus capítulo 9, versículos 24 e 25 diz: mas Cristo, porque permanece para sempre, tem um sacerdócio imutável, porque ele pode também salvar totalmente, literalmente. Se nós falarmos literalmente, esse totalmente significa completamente os que por ele se chegam a Deus, visto que vive sempre para interceder por eles. Esses versículos têm a ver com o atual ministério de Cristo em favor dos seus. Quando ele voltou para o céu, ele foi constituído nosso sumo sacerdote. Nesse contexto, Cristo, como nosso sumo sacerdote, é contrastado com Arão e seus filhos no Antigo Testamento. Quando Arão morreu, seu sacerdócio foi passado para Eleazar, seu filho, Números capítulo 20, versículo 28. Eventualmente, Eleazar morreu e seu sacerdócio passou para Finéias, e Finéias era seu filho, Josué capítulo 24, versículo 33. Mas diz o versículo: Cristo vive para sempre e, consequentemente, tem um sacerdócio imutável, literalmente intransferível. Hebreus capítulo 7, versículo 24. Consequentemente, ele é capaz de salvar completamente todos os que por ele se chegam a Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. A conclusão óbvia a ser tirada é que se alguém ou se alguns confiaram eventualmente perderem sua salvação, então Cristo terá falhado em seu sacerdócio. Como isto seria uma coisa impensável e ofensiva, ele completamente pode salvar qualquer pessoa que confia nele como salvador pessoal. Finalizo com as palavras do apóstolo João. Ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, o veremos.
E todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. E bem sabeis que o Senhor Jesus se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Por isto, ou para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Essas palavras maravilhosas estão em 1 João capítulo 3, do versículo 1 ao 9.